Quero falar com você que tem dor lombar há mais de 3 meses. Dor lombar, dor cervical, dor torácica, dor no joelho, dor no quadril, mas principalmente dor lombar, porque lombar e joelho são as maiores indicações de procedimentos cirúrgicos, de bloqueios desnecessários, de medicações que levam risco de gastroenterites, sangramentos digestivos, levam risco até de óbito, e os pacientes estão usando de uma forma indiscriminada porque profissionais da saúde estão recomendando, antes desse paciente passar por uma avaliação mecânica, uma avaliação de movimento, uma avaliação músculo-esquelética. Eu tenho para falar para você o seguinte: existe uma corrente filosófica de tratamento mundial que é chamada de terapia cognitivo-funcional. Essa terapia cognitivo-funcional foi inicialmente preconizada em Londres por um fisioterapeuta chamado Peter O'Sullivan. Existem vários fisioterapeutas belgas, ingleses, que já vieram aqui no Brasil proporcionar o curso de terapia cognitivo-funcional para fisioterapeutas, como o Indan Kaertz, como Kieran O'Sullivan. Eu já tomei o curso dele 2 vezes, um curso internacional com Kieran O'Sullivan, que é ministrado por uma plataforma que eu sou assinante, e várias vezes a gente vem reconhecendo padrões clínicos de pacientes com dor de longa data que passaram por tratamentos completamente desnecessários, que não foram comprovados pela ciência em sua eficácia, em sua efetividade. Então a terapia cognitivo-funcional vai dividir a abordagem do paciente em 3 etapas. A primeira etapa é chamada Making Sense of Pain. A gente precisa fazer a dor fazer sentido para o paciente. E como que é isso? A gente vai utilizar diversas estratégias para ele reconhecer na linha temporal os momentos que ele não tinha dor e os momentos que ele tinha dor, buscando uma coisa que a gente chama de bright spot, o ponto no tempo em que a vida dele não era afetada pela dor, o que ele fazia e o que ele deixou de fazer depois que a dor começou a se instalar. A gente vai perceber uma coisa muito importante, que muitas vezes o paciente ele deixou de fazer aquelas atividades por medo de agravar o problema e não porque um profissional o proibiu de executar aquela atividade. É bem verdade que muitas vezes esses pacientes passam por ortopedistas, passam por fisioterapeutas, instrutores de pilates, educadores físicos, e tem a recomendação expressa de interromper aquela atividade, e muitas vezes essa sugestão de interrupção é completamente ignorante. E aí não entenda esse termo ignorante como uma coisa aversiva ou pejorativa. Ignorante do ponto de vista do profissional não conhecer evidência científica o suficiente e ter medo do paciente agravar e talvez ser responsabilizado por esse agravamento. Então o profissional prefere proibir o paciente de fazer isso. É bem verdade também que os estudos científicos dessa corrente filosófica, o CFT, Cognitive Functional Therapy, têm mostrado que a exposição gradativa é a chave para recuperar esse perfil de paciente. Pacientes que passaram por síndrome de falha cirúrgica, passaram por 2, 3, 4 cirurgias e ainda continuam com dor na coluna. Pacientes que passaram por tratamentos e foram refratários. E aí, quando esse paciente é refratário a algum tratamento, como osteopatia, quiropraxia, acupuntura, RPG, bloqueio, medicação, opioide, infiltração, e o paciente não melhora, o paciente começa a ter vários aspectos cognitivos e emocionais, sociais, de interação dos seus relacionamentos interpessoais nas atividades de trabalho, que são prejudiciais ao ponto do cérebro sensibilizar e perceber ainda mais dor. E aí na segunda etapa dessa terapia cognitivo-funcional, depois de fazer o Making Sense of Pain, a gente vai fazer a exposição controlada, como eu falei anteriormente, a exposição gradativa. Isto é, um paciente que chega para mim com dificuldade de dobrar o tronco à frente, porque quando ele chega no joelho, ele começa a sentir dor lombar irradiada para a perna, e a dor pela qual ele se queixa. Um paciente que chega para mim e não consegue
deslocar o bumbum para o lado, porque isso reproduz a dor dele, deslocar o bumbum para o outro, porque isso reproduz a dor dele. O paciente não consegue estender o tronco em pé, porque isso reproduz a dor dele. Ou o paciente não consegue sentar e cruzar as pernas para calçar um sapato, para vestir uma roupa, para vestir essa calça. As atividades que o paciente tem limitação, ele começou a apresentar uma resposta condicionada. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso agora. Um psicólogo russo chamado Pavlov começou a fazer um experimento com um cachorro. Ele começou a tocar um sino e após o sino levar a comida para o cachorro. Então, com o passar do tempo, esse cachorro, ao tocar o sino, já começava a desencadear o comportamento de salivação, esperando a comida. E aí ele fez um teste, ele retirou o alimento após a sinalização do sino, e com o passar do tempo esse cachorro entrou em um fenômeno chamado desamparo aprendido. Isto é, o cachorro começou a aprender que depois do sino não vinha mais a comida, e ele parou de desencadear o comportamento que era automático de salivação. Então, você que está com dor aí há mais de 3 meses, você teve a resposta condicionada do movimento de dobrar para frente, dobrar para trás, deslocar para o lado, cruzar a perna, calçar o sapato, desencadeador. E aí você já sabe, está condicionado, que toda vez que fizer esse movimento você vai ter dor e você tem medo de agravar o problema. Desculpe o detalhe, eu não tenho certeza se o Pavlov é russo, tá? Então me perdoe por esse equívoco aí. Mas se você jogar na internet, você vai procurar esse experimento aí. Por que eu estou te falando isso? Porque quando o paciente tem dor há mais de 3 meses e tem essa experiência de uma resposta condicionada, fica muito mais complicado reabilitar o paciente. Porque a gente tem que pegar gradativamente e colocar os movimentos que ele tem medo, que ele associou que são dolorosos. E aí eu brinco com os pacientes que a diferença entre fazer um tratamento supervisionado por mim e fazer um tratamento sozinho, ou seja, o autotratamento, é que quando você faz 1, 2, 3, 4 repetições e sente doer, você para, você acha que tem uma ferida aberta, uma lesão aberta que está agravando porque você está mexendo e está doendo. E quando você está aqui comigo, eu insisto, eu mando você fazer de 15 a 35 repetições daquele movimento, com várias alternativas. E essas alternativas são estratégias de movimento que a gente utiliza para minimizar a carga, para minimizar a descarga de peso, para fazer uma dupla tarefa, como se fosse um paciente neurológico com Parkinson. Porque na dupla tarefa o paciente está focado na tarefa e não no movimento lesivo. Então, se por exemplo a tarefa é dobrar para frente, eu posso tirar a carga da gravidade, colocar ele deitado de lado e pedir para ele encostar o joelho no peito. E quando ele encostar o joelho no peito, o foco vai estar na tarefa, que ele vai estar achando que é um fortalecimento. Só que eu estou dobrando o tronco dele sem a gravidade. A experiência de dor ou está menor ou está negativa. Ou está positiva, porque a dor dele está menor para executar o movimento. Fez sentido? E aí quando eu coloco ele novamente para dobrar em pé, do nada, se o sistema nervoso dele for íntegro, ele vai ter um fenômeno de habituação do sistema nervoso. E quando o sistema nervoso habitua, o que é que vai acontecer? Vai ficar muito mais fácil do paciente descer e alcançar o chão. E o paciente, caramba, eu mexi e não agravei. O fato de eu não ter agravado me encoraja a me expor cada vez mais. E aí, do nada, o paciente está fazendo isso aqui, ó, colocando o pé na cadeira e fazendo agachamento búlgaro aqui no consultório. Só que o ortopedista, ele falou para ele que era para proibir agachamento. O ortopedista falou para ele que ele não podia fazer impacto. Aí ele foi no personal trainer, no educador físico, que falou a mesma coisa para ele. E quando ele chega no doido aqui, no Caio, fala tudo ao contrário. Então o paciente fica confuso e eu entendo. Mas aí eu peço que você não acredite em mim. Eu peço só para que você teste o que eu estou fazendo. E se for positivo para você, você fica comigo. Se for negativo para você, você vai procurar outro tratamento, não tem problema não. A experiência que a gente está tendo aqui em consultório é de pegar pacientes com 20 anos de dor e mudar o sintoma dele imediatamente na consulta. Mudar o sintoma dele em 6 semanas, em 4 semanas, em 8, 12 semanas. Paciente que tem dor há 20 anos, dor crônica, refratária a diversos tratamentos.
E por que eu falo disso? Porque às vezes, para a gente provar que um tratamento funciona, a gente tem que dividir o grupo que tem dor, as pessoas que têm dor, em dois grupos. Oferecer o tratamento que já existe versus o tratamento mais atual, né, novo. E aí, quando o tratamento novo é mais eficaz do que o tratamento que existe, a gente diz que aquilo é superior. Ou então oferecer um tratamento placebo, uma cápsula de farinha, para ver se... Voltando à corrente filosófica que eu estava explicando aqui, depois dessa segunda fase de exposição controlada, a gente vai fazer o lifestyle change, que é a mudança de estilo de vida. E nessa mudança de estilo de vida, a gente vai encorajar, através de uma entrevista motivacional, a gente vai encorajar, através de perguntas socráticas abertas, para fazer o paciente refletir sobre o que trouxe ele aqui, como ele está se sentindo, quais são os pontos de melhoria que ele encontrou com o tratamento e as estratégias que ele pode manter para evitar que ele tenha uma recidiva, para evitar que ele tenha um problema igual daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E nessa brincadeira da mudança de estilo de vida, a gente começa a encorajar o paciente a fazer a caminhada que ele parou, a fazer o jiu-jitsu que ele parou, a fazer o crossfit que ele parou, evoluindo 10% por semana enquanto o volume de treinos, treinava 30 minutos, vai treinar 33. Se ele corria 3 km, na segunda semana vai correr 3.300. Se ele corria 6 km, na segunda semana vai correr 6.600. E vai evoluindo 10% no volume por semana. E quando o paciente estiver livre de dor, com a dor muito controlada, a gente vai mandar ele para um educador físico. O educador físico vai fazer um treinamento personalizado para evoluir não só enquanto volume, mas evoluir enquanto intensidade. Aí ele vai ter que manipular muitas variáveis para o treino desse paciente ficar otimizado e mais intenso. E aí a gente tem uma reabilitação completa, o que eu falo que é inegociável se você estiver aplicando a terapia cognitiva funcional, se você estiver passando pela terapia cognitiva funcional, ou se você estiver fazendo qualquer outro tratamento, é que você gastou um dinheiro muito alto para fazer o tratamento e você não quer ter que gastar isso de novo. Então fala assim, ó, é inegociável, que você não faça uma atividade física depois que terminar o nosso tratamento. Eu vou te colocar para correr, eu vou te colocar para agachar, mas o ortopedista, esquece o ortopedista. O ortopedista te deu o diagnóstico, te deu o remédio, mandou fazer a fisioterapia. Escuta o que o fisioterapeuta está te falando e faz o que ele está te falando. Agora não é qualquer fisioterapeuta não. Se você for para fisioterapia de plano de saúde, tomar choquinho, calorzinho, alongamento, infravermelho, você não vai melhorar nunca. Se você for para fisioterapia para ficar fazendo pezinho com halteres, para ficar fazendo, colocar a bola na parede, apertar a bola com a cervical na parede, apertar a bola com a testa na parede, para ficar fazendo alongamento, fortalecimento de panturrilha, elevação da perna reta, treino proprioceptivo de equilíbrio, você não vai melhorar nunca, porque esses fatores não estão associados à dor. E isso tem que ficar claro para você. Então, por isso, eu falo para vocês sempre. Não importa o seu diagnóstico, não importa o tempo da sua lesão, não importa a sua idade, nós podemos te ajudar. E caso não possamos te ajudar, saberemos para quem te encaminhar para você obter ajuda e êxito no seu tratamento. Saiba que muitas vezes não é só a fisioterapia que vai melhorar você. Você vai precisar de ficar comigo e com o anestesiologista. Você vai precisar ficar comigo e com o ortopedista, vai ficar comigo e com a psicóloga, comigo e com o educador físico. Às vezes só comigo, às vezes não vai ficar comigo. Você vem achando que vai tratar aqui, conta a sua história toda no WhatsApp, no direct. A Alessandra marca você vem pra cá, eu te avalio e falei, não tem nada a ver com sua história, seu problema. E isso é o que acontece na maioria dos casos. Não adianta mandar seu exame de imagem, não adianta contar sua história para mim no direct, porque quando eu testo você numa consulta online ou presencial, muda tudo, porque o exame físico, ele é o padrão ouro para te diagnosticar, e não o exame de imagem, e não o exame laboratorial. Mas eu estou falando para esses casos de dor crônica, sem relato de trauma. Você não sofreu um acidente, uma queda, um trauma, um batido de carro, caiu da própria altura e desencadeou dor. Você simplesmente acordou com dor, simplesmente saiu do carro, tirou a mala do carro e ficou com dor. Você não teve um trauma.
Então, esse tipo de dor, que é a maioria esmagadora que eu recebo aqui no consultório, dor crônica primária, lombar, cervical, ombro, quadril, joelho, esse tipo de dor não é beneficiado por esses tratamentos. Remédio, bloqueio, cirurgia, porque esse tipo de dor está associada a movimento, a estresse, ansiedade, depressão, privação de sono e por aí vai. Então, olha só, se você ficou com alguma dúvida sobre tudo que eu te expliquei aqui hoje, eu vou te deixar uma caixinha de perguntas aqui em cima. Manda sua pergunta na caixinha, conversa comigo diretamente, que eu apareço em vídeo ou respondendo sua pergunta com um texto mais elaborado para você tirar sua dúvida. O que você não pode ficar é sem um tratamento específico. Às vezes você pensa assim, caramba, eu vou pagar R$320 na consulta, vou pagar R$200 na consulta, R$270 na consulta. Pô, vou pagar R$3.000 no tratamento, R$2.000 no tratamento, R$1.000 no tratamento, eu tenho um plano de saúde. Seu plano de saúde não vai te salvar. Porque o plano de saúde, ele vai te dar aqueles profissionais que trabalham no raciocínio biomédico. Não é um raciocínio hipotético dedutivo. O raciocínio biomédico procura doença, lesão e inflamação. E dor, na maioria esmagadora dos casos, não é por causa de doença, lesão e inflamação. Então você vai ficar rodando em diversos serviços até ter que gastar, investir num especialista. E só para você ter mais uma ideia, semana passada eu recebi um paciente que tinha feito 77 sessões de fisioterapia. Dessas 77, 30 foram particulares. E essas particulares foram R$100 cada uma. Ou seja, ela fez tudo pelo plano de saúde, 47 sessões e 30 particulares. 30 vezes 100, 3.000. Ela chegou aqui para mim, me pagou R$1.443, fez 6 sessões. Na quarta ela estava sem dor, na sexta ela estava de alta. Agora ela entrou num programa de revisão mensal. Ela fez uma assinatura anual comigo e ela teve 50% de desconto para vir aqui uma vez no mês para a gente monitorar os ganhos dela e orientar mudanças nas atividades que eu prescrevi. Então olha só, ela teve muito menos tempo, ela teve muito mais resultado e gastou muito. Fez sentido? Gostou dessa sequência de histórias que eu fiz aqui? Me fala aqui nessa enquete que se você gostou, a gente vai separar um tempo de consultório para sempre estar fazendo isso todos os dias para que vocês tenham informações baseadas em ciência para tratamento de dor crônica, para não cair nesse sistema de saúde que é sujo e só ganha em cima da sua doença, tá bom? Aqui a gente promove saúde. Se fez sentido, coloca aqui. Até a próxima.